Bom, galera, o que a gente está vendo aqui são os animais do filo Cnidaria, que são animais muito interessantes, porque eles são os dos mais antigos que são multicelulares. Esses animais, então, eles são dos primeiros animais que apresentam multicelularidade, assim como as esponjas, e eles são os primeiros a apresentarem tecidos. Então, eles têm tecidos verdadeiros, ou seja, células especializadas organizadas em padrões e camadas. Mas, apesar de ter tecidos, eles ainda não têm órgãos. Então, os quinidários, eles têm duas formas de corpo muito específicas. Uma forma é o pólipo, que é normalmente em forma de um saco céssio parado, preso no substrato, ou então eles têm uma forma chamada de medusoide, que é também um saco, mas que fica solto e nadando pela água. Esse animal que vocês estão vendo aí é uma água-viva e ele tem a forma de medusa. Alguns quinidários têm as duas formas, ou outros quinidários vão ter só uma forma. A gente está olhando então para uma água-viva. Essa espécie é chamada de água-viva da lua ou Aurelia aurita. Esse é um bom exemplo de água-viva, né, de verdadeira água-viva, que estão na classe Scyphozoa. O nome é bastante apropriado porque ela realmente parece uma água ou uma geleia, porque ele é feito basicamente por água, 99% de água. E assim como outros quinidários, assim como todos os quinidários, eles têm uma coisa chamada de simetria radial. Para você entender simetria radial, você tem que imaginar como se fosse uma roda de bicicleta, por exemplo. Você tem a parte redonda do lado de fora, que é o pneu, e essa roda é dividida em vários raios. Então, nesse caso da água-viva verdadeira, ela tem o que a gente chama de simetria tetrarradial. Tetra significa 4. Então, é basicamente a simetria radial feita em múltiplos de 4. Então, você consegue ver quando você conta as estruturas que são visíveis, né? Como, por exemplo, essas 4 brancas em forma de ferradura ou essas 4 longas, compridas aqui. Então, tudo nesse animal é feito em múltiplos de 4. Todos os Scyphozoas, todas as águas-vivas, elas têm as duas formas de corpo, só que uma é dominante, a forma medusoide é dominante, a polipóide é bastante reduzida. Nessa que a gente está vendo é um animal adulto, e todos os Scyphozoas adultos têm a forma fixa de medusa. Então vamos focar na anatomia externa. Então essa parte que vocês estão vendo é a parte de baixo do animal. A parte principal do corpo do animal é essa parte redonda que parece bem achatada, mas se o animal tivesse vivo seria curva, como se fosse uma sombrinha. Essa parte é chamada de sino ou umbrella. Então toda essa porção achatada aqui que vocês estão vendo é a umbrella. Um esqueleto hidrostático, né, um esqueleto feito de água que preenche essa sombrinha, dá forma para o corpo da água-viva, aquela forma de sino. Então é um esqueleto hidrostático. Na parte externa dessa umbrella, a gente consegue ver uma linha bem esbranquiçada, né? Que é chamada de margem. E essa margem é dividida em várias seções. Você consegue ver um entalhe aqui, outro entalhe aqui, outro entalhe aqui, outro entalhe aqui, outro aqui. E você pode circular toda a margem e você vai ver essas várias seções e entalhes. Eles também estão distribuídos em múltiplos de 4, então também evidenciando a assimetria tetrarradial. Em cada entalhe dessas seções, você vai encontrar um órgão muito específico, que é chamado de roupalho. O roupalho é um órgão sensitivo da água-viva, e ele é composto por duas estruturas principais. O estatocisto, que vai lidar com equilíbrio e orientação, e os ocelos, que são usados para detectar luz e sombra, né? Como se fosse um olho primitivo. Outra coisa interessante que você vai encontrar ao longo da marcha são os tentáculos. Se você olhar com bastante calma, você vai ver que tem vários pelinhos ou filamentos ao longo da margem. Esses são os tentáculos. Algumas pessoas costumam confundir com essas estruturas grandes, né, essas 4 grandes estruturas, achando que é os tentáculos, mas na verdade eles são chamados de braços orais ou lábios orais. Quando a água-viva vai comer, os tentáculos que ficam na margem vão filtrar as presas bem pequenininhas que estão flutuando na água. E aí eles vão direcionar esse alimento misturado num muco para
para os braços orais, que vão coletar essas bolinhas de alimento e direcionar diretamente para a boca, que é essa abertura que fica bem no meio, que vocês estão vendo aqui. A boca vai abrir em uma garganta que vai levar a um estômago. E no estômago você tem 4 bolsas gástricas. É difícil de ver essas bolsas gástricas, porque o animal é transparente, mas a gente sabe onde estão as bolsas gástricas quando a gente olha essas estruturas brancas na forma de ferradura que vocês estão vendo aqui. Essas estruturas são as gônadas, e as gônadas elas ficam dentro das bolsas gástricas. Então, onde você achar essas bolsas, você vai encontrar as gônadas, você vai encontrar as bolsas. E dentro das bolsas gástricas tem os cnidócitos, que são as células urticantes dos cnidários e vão ser usados para ferroar as presas e manter elas imóveis ou até mesmo matar dentro do corpo dela, dentro das bolsas gástricas, para ele poder levar até a boca e comer e digerir. Então agora o que a gente está vendo é um animal chamado de anêmona do mar. A anêmona do mar está na classe Anthozoa. Esses são animais marinhos que vivem na água salgada, mais ou menos ali na praia, no costão rochoso, mas nos corais profundos também. Diferente da água viva que a gente acabou de ver, as anêmonas só têm a forma de pólipo. Você não vai encontrar elas na forma medusoide. Então a única forma é essa forma de pólipo céssio, que é uma coisa assim diferente, né, da água viva. O corpo das anêmonas é dividido em 3 partes principais. Então essa parte aqui é o disco oral, que é essa superfície oral, e onde fica a boca e o tentáculo. Depois a gente tem o colo, que é essa região cilíndrica, que é a parte principal do corpo, e é onde fica o intestino, né? Por assim dizer. E aqui na região basal fica o disco pedal, que vai grudar a anêmona no substrato. O disco secreta um muco meio grudoso, escorregadio, que vai ser utilizado para prender a anêmona no chão e também permitir com que ela escorregue bem devagar pelo substrato. Agora, se você já viu uma anêmona viva, você sabe que ela não se parece com isso. Essa aqui está meio exprimida, né? A região do colo, que é essa aqui, ela é cheia de músculos. E aí na hora que a anêmona morre, ela contrai e aí um animal morto fica assim meio comprimido, né? Meio exprimido. Então a gente sabe que se você visse ela viva, ela seria mais bonita, maior, né? Mais colorida. Então aqui na região do disco oral a gente consegue ver que tem vários tentáculos, parecem cabelinhos, e cada um desses tentáculos é armado com uma série de estruturas que vocês viram lá na água viva, que é chamado de cnidócitos, que vão ferroar e subjugar as presas para que elas sejam ingeridas aqui pela boca. Então aqui a gente consegue ver uma anêmona que foi cortada no meio, né? Um corte longitudinal da anêmona, para a gente ver o que tem dentro. Então, para você entender, essa abertura aqui é a boca. Então a boca ela vai abrir numa faringe, que é esse túbulo musculoso que vocês estão vendo aqui. E a faringe vai levar até a cavidade gastrovascular, que é como se fosse o estômago dela, onde vai acontecer a digestão. E aí o resto da digestão vai ser liberado também pela boca. Uma outra coisa que é possível ver dentro da cavidade gastrovascular são as gônadas. Se você olhar aqui, você vai ver o que parece uma pilha de moedas. Se você imaginar um monte de moeda, uma em cima da outra, vai ser mais ou menos o que as gônadas se parecem, certo? Então as gônadas elas vão produzir espermatozoides ou óvulos. Então as células sexuais são liberadas na água, saem pela boca e a fecundação vai acontecer do lado de fora do corpo, vai acontecer na água. E aí os ovos fertilizados vão gerar uma larva chamada plânula que vai voltar ao substrato e aí vai se tornar outros povos.